Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre conexão a banco de dados SQL utilizando a linguagem Python, tá? Mais um vídeo de Python aqui. O último vídeo foi sobre regressão linear, tá? Um vídeo bem bacana, tá? Um pouco sobre machine learning, análise preditiva. Se você não assistiu, depois dá uma conferida lá naquele vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo e se inscreve aqui no canal. A gente está quase atingindo 1.000 inscritos. Então ajuda a gente, se inscreve aqui no canal, tá? Vamos lá, para o vídeo de hoje, conexão a banco de dados SQL. Eu vou utilizar aqui o banco de dados SQLite, que é um banco de dados relacional de código aberto e que eu não vou precisar estar criando um servidor, estar fazendo instalações aqui para trabalhar com ele, tá? A gente utiliza mesmo um arquivo e ele salva tudo dentro desse único arquivo, então facilita aí para a gente, para você não precisar estar fazendo nenhum tipo de configuração aí na sua máquina. Mas se você utiliza MySQL ou outro banco de dados SQL, não tem nenhum problema, tá? Você só vai estar utilizando aqui a biblioteca do seu banco de dados e o código SQL para fazer uma criação de tabela, para fazer uma inserção em um select, é muito parecido. Agora, dentro do meu Google Colab, tá? Dentro do meu notebook aqui do Google, eu vou estar executando o seguinte código. Primeira coisa que eu vou fazer é importar a biblioteca do SQLite. Se você está trabalhando com outro banco de dados, se você está trabalhando com o MySQL, por exemplo, você vai fazer a importação aqui do MySQL. Tá? Se você quer depois que eu grave um vídeo fazendo essa conexão com o MySQL ou com outro banco de dados, escreve aqui nos comentários. Tá? Agora, o que eu vou fazer é criar a conexão com um banco de dados. Ou, caso esse banco não exista, eu vou criar esse banco, que é o caso. Tá? Esse escola.db é um arquivo de extensão db que vai ser o meu banco de dados SQLite. Como eu disse anteriormente, o SQLite vai salvar tudo dentro desse arquivo aqui. A função é SQLite3.connect. E o que eu estou fazendo é pegando essa conexão, o resultado dessa conexão, e salvando nessa variável com. Tá? Se eu executar essa linha aqui, você vai ver que foi criado um objeto aqui para mim do tipo connection. E além dessa conexão, eu preciso criar um cursor, que é o que eu estou fazendo nessa linha aqui, que é através desse cursor que eu vou executar os meus comandos lá no banco de dados, tá? Eu vou inserir, vou fazer selects, etc. A gente já vai chegar lá. Mas antes de eu inserir qualquer tipo de dado, eu preciso criar uma tabela, tá? Só para mostrar para vocês, aqui na parte de arquivos, ó, foi criado para mim esse arquivo escola. Eu não consigo visualizar o conteúdo desse arquivo aqui utilizando o próprio Google Colab, tá? Se você quiser ver o que tem nesse arquivo, você pode fazer um download dele e você pode usar esse software aqui. Existem outros, tá? Mas eu gosto desse aqui. Tem até uma versão portátil que é o DB Browser for SQLite. Então, se eu clico aqui, esse escola 1 é o último que tem aqui para mim. E eu vier na estrutura de banco de dados. Eu já tenho um banco de dados aqui, mas eu não tenho nada nele ainda. Eu não tenho nenhuma tabela, nem nenhum índice, nem nada dentro desse banco de dados, tá? Eu posso fazer criação por aqui, tá? Criar uma tabela aqui, mas não é o objetivo agora. O objetivo é a gente estar utilizando o Python para isso, tá? E é o que a gente vai fazer agora. Primeiro passo, criar uma tabela. Esse meu comando, essa minha instrução SQL aqui, se eu executar ela aqui para vocês, ela retorna isso aqui para mim, ó. Um create table if not exists, cursos, e aqui eu passo algumas informações. Vamos trabalhar um pouquinho nisso aqui. Eu estou criando uma tabela chamada cursos, e essa tabela vai ter 3 colunas, uma chamada ID, uma chamada título e a outra chamada carga horária. Eu estou definindo que esse ID vai ser do tipo inteiro, o título vai ser do tipo varchar, com até 100 caracteres, e o carga horária também vai ser do tipo inteiro. Nenhum dele pode ser null, né, o not null aqui, e esse campo ID, ele é uma primary key, tá?
Eu poderia colocar aqui uma primary key auto-incremento, tá? Para ele já ir gerando os IDs automaticamente, mas eu deixei aqui dessa forma só para o fim aqui de exemplo. E o que eu fiz foi só criar essa instrução, tá? Eu ainda não executei nada no meu banco de dados. Isso aqui é simplesmente uma variável que tem um texto guardado dentro dela. E agora sim, aqui no cursor.execute, é que eu vou estar executando essa instrução aqui e efetivamente criando essa tabela lá no meu banco de dados. Vou executá-la aqui, rodei. Como eu disse, eu não consigo ver isso aqui, tá? Vou fazer um outro download aqui, já desse banco atualizado, e vou abrir aqui para vocês a última versão que eu tenho. Vocês vão ver que agora esse banco de dados possui uma tabela. Essa tabela se chama cursos e tem os três campos que eu criei lá, tá? A gente não vai ficar usando muito esse programa aqui não, é só para vocês verem aqui que de fato está funcionando a cada etapa daquilo que a gente está executando. Mas a nossa ideia é visualizar tudo aqui no Python, tá? E para isso a gente vai inserir alguns registros, vai fazer alguns selects e ver como isso funciona aqui. Então, vamos para a nossa parte de CRUD, né? Create, Read, Update e Delete, que são as 4 operações básicas que eu sempre vou estar fazendo aqui dentro de um banco de dados, né? Eu preciso criar registros ali, né? Inserir registros no meu banco. Eu vou ler esses registros para verificar o que eu tenho ali dentro. Eu efetivamente posso estar fazendo um update, fazendo uma atualização de algum registro e posso também fazer o delete, né? Apagar algum registro do meu banco de dados, daquela tabela. Vamos começar com insert, né? Com inserção. Então vamos lá. O que essa linha aqui está fazendo? Eu primeiro estou criando a minha instrução SQL que vai inserir registros. Então é simplesmente um texto aqui, igual eu fiz lá no meu create table. Como é uma função de inserção, eu estou passando alguns valores para ele, tá? Já vou entrar nesse detalhe. Depois eu executo essa instrução e depois eu dou um commit nessa transação. Eu estou gravando e estou dizendo para o meu banco efetivamente ir lá executar essa transação, salvar essa transação, tá? Não vou entrar em muito detalhe do que é uma transação, tá? Um conceito de banco de dados, mas gravem isso. Quando vocês forem inserir algum registro, você tem que dar esse commit para ele efetivar aquela inserção. Voltando agora aqui para a nossa função de inserção. O nosso banco de nossa tabela, ela tem 3 campos, 3 colunas. O ID, o título e a carga horária. Então, eu criei essa função de insert e nos 3 campos, nas minhas 3 colunas, eu coloquei esse sinal de interrogação, porque esse sinal vai ser passado por aqui, tá? Então, aqui, nessa variável valor, eu estou passando o ID como 1000, o título como Python, e ele é um texto, por isso está entre aspas, e carga horária como 64, tá? Vamos considerar aqui 64 horas. E aí, na hora que eu for executar essa instrução de insert, eu passo 2 valores, eu passo aqui 2 parâmetros. O primeiro é a minha SQL, ali em cima, e o segundo são os valores, e esses valores, obviamente, tem que estar em consonância com a quantidade aqui. Se eu tenho 3 pontos de interrogação, eu preciso passar aqui para ele 3 valores, tá? Então, percebam que é a mesma função execute que eu utilizei aqui em cima, só que aqui eu passei um único parâmetro, porque era uma função de create. E aqui, como é uma função de inserir, então eu estou passando 2 parâmetros. Tanto qual é a query, qual é o comando, e quais são os valores. Quando eu executar isso aqui, ele não me retornou nada, tá? Porque eu não pedi para retornar nada aqui. Ele só executou isso lá. Eu não vou baixar o banco e abrir lá no DB Browser, não. Vamos selecionar esses dados aqui já mesmo no Python com o comando select, tá? Então, o select star from cursos é o que vai me retornar todos os registros da tabela curso, tá? Todos os registros, todas as colunas da minha tabela curso. Vou executar essa linha do select. E agora,
eu vou executar de novo o execute, né? Na verdade, que eu criei o select, vou executar o meu execute passando o select, um parâmetro só, e eu vou, preciso salvar esses dados em algum lugar, né? Preciso guardar, recuperar esses dados, aqui está escrito registros, pronto. Guardar esses dados para eu poder visualizar, tá? E aí eu vou usar o fetch all, tá? Fetch all, cursor.fetchAll, e vou guardar aqui em dados. Vamos lá. E agora, vamos ver o que tem dentro desses dados aqui. Já estava até executado ali. Eu tenho lá o 1000 Python 64, que foi o registro que eu inseri. Se eu inserir mais um registro, eu vou voltar aqui nesse cara, vou guardar aqui, ó, 1001, vou colocar aqui JavaScript, e vou colocar a carga horária de 45. Vou executar de novo esse insert. Vou inserir mais um de uma vez. Vamos colocar aqui Big Data, por exemplo. Vamos colocar que eu tenho 43 horas. Ok. Se eu der um novo select, de novo, vou dar o fetch e vier aqui nos dados. Agora eu tenho mais registros aqui, certo? Eu tenho o Python, eu tenho o JavaScript e eu tenho aqui a Big Data, ok? Esse foi o nosso select. Então, toda vez que você quiser selecionar, obviamente aqui eu posso fazer um select mais complexo, com where, selecionar só algumas colunas, enfim, order by, qualquer select que você queira, você pode colocar aqui e você vai, por exemplo, se eu quiser aqui retornar somente where id maior que 1001, por exemplo. Vou executar, executa, e aqui nos meus dados eu só pegou o último registro, tá? Que é o registro que tem, cujo ID é maior do que 1001, ok? Deixa eu apagar isso aqui, voltar para o que eu tinha antes. Pronto, tá aqui. Então, já fiz parte do create, já fiz a parte do read, agora eu vou fazer o update. Então, vamos atualizar algum registro dessa tabela. Já deixei um prontinho aqui para a gente, que é o update cursos, ou seja, eu vou atualizar na tabela cursos, set título igual a data science, where id igual a 1001. Então, o que eu estou fazendo é alterando o registro cujo título é 1001. Ao invés de JavaScript, aqui vai ser data science. Vou preparo meu comando, dou um execute e, lembrem, commit, tá? Ok. Se eu fizer de novo agora um select, guardem aqui estava o JavaScript, agora é data science, tá? É o meu update. E, por último, eu tenho o delete. Caso eu precise excluir, remover algum registro dessa tabela, eu vou usar o delete. Então, eu vou deletar da tabela cursos, onde o ID é igual a 1002. Vou deletar esse registro do Big Data. Vou executar e commit. Ok, pronto. Se eu vier aqui, selecionar os meus cursos novamente, tá? Eu tenho agora aqui o Python e o Data Science, tá? Eu vou inserir aqui outros registros, só para a gente ficar com uma tabelinha um pouquinho melhor. Vamos colocar aqui. Opa. Java. (72). Só mais um. Ok. Tá? Então, eu já tenho aqui alguns registros. Cinco registros aqui salvo, tá? E agora, só um bônus aqui. Nós já
finalizamos a parte de comunicação com o banco de dados, tá? Criei o banco, criei tabela, inseri registros, atualizei registros, deletei registros e fiz seleção. Só um bônusinho aqui, vamos plotar esse cara em um gráfico, tá? Vou executar aqui e já mostra o que aconteceu aqui, tá? O que eu fiz foi importar a biblioteca do Matplotlib, tá? Fiz um select, selecionando todos os registros daquela tabela, fiz o fetch, tá? Guardei dentro de dados. Então, dados é exatamente isso que está aqui que vocês estão vendo. Essa tabela, esse gráfico, desculpa, é um gráfico de barras. Então, esse gráfico de barras precisa de dois valores, o que vai estar no eixo X e o que vai estar no eixo Y, tá? Então, no eixo X, eu estou passando os produtos, é que eu chamei de produtos, tá? Mas são os títulos dos cursos, então Python, Data Science, Big Data, Java e PHP. E os valores aqui eu passei a carga horária, tá? Então, esse aqui está mostrando para a gente a carga horária de Python, que era 64, tá? Data Science 45, Big Data, Java era 72, PHP acho que era 21. Tá? Basicamente seria isso. Obviamente a gente pode trabalhar um pouco mais nesse gráfico aqui, mostrar os valores, mudar cores, acrescentar título, mas enfim, isso é uma aula à parte também. Se você tem interesse em assistir uma aula mais especificamente sobre o Matplotlib, escreve aqui embaixo pra gente. Relembrando, tem um vídeo sobre análise preditiva, sobre regressão linear, tá bem bacana. Curte esse vídeo, se inscreve nesse canal. Muito obrigado e até a próxima.